O gordo despertou seu talento pela primeira vez. Ele pegou o celular e mandou os outros chamarem ele de pai. E o pior, alguém realmente fez isso no grupo da turma. Tudo isso porque ele despertou um talento S, o livro dos desejos. Bastava fazer um pedido ao Senhor dos Desejos para qualquer desejo se tornar realidade. Mas com a minha chegada, tudo que era dele passaria a ser meu. Porque o talento que eu despertei era o talento de saque evolutivo. Desde que eu mate o alvo, posso tomar o talento dele para mim. Na minha vida passada, descobri por acaso que era possível matar sem usar talentos. E ainda assim roubar diretamente o nível de talento do inimigo. Mas meu irmão teimoso não concordava que eu fizesse isso. E o resultado foi ele ser incriminado e morto por uma besta feroz. Mesmo assim, ele deu a própria vida para que eu pudesse sobreviver. Mas pouco tempo depois, eu também morri. Quando acordei novamente, descobri que havia renascido no dia do despertar de talentos. Na minha memória, aquela estela caiu do céu. E toda a humanidade entrou na era do despertar de talentos. Os despertos de talento S passaram a possuir estentes. E na correnteza desta nova era, os corações malignos não seriam mais contidos. Neste mundo, ser fraco é o maior pecado. Por isso, ao viver novamente, eu usaria os perversos como combustível, para subir ao trono da invencibilidade. E o meu primeiro alvo era Wang Zishao, o supervisor que me oprimia há anos. Depois de despertar, esse lixo humano virou um verdadeiro demônio, forçando inocentes à prostituição e traficando órgãos humanos para obter recursos de evolução. Naquela época, por impulso, eu o espanquei e acabei detido pela inspetoria por 10 dias, perdendo o período mais importante para evoluir meu talento. Só quando meu irmão, que me criou roubando, saiu da prisão e com seu talento me levou junto, minha vida começou a melhorar. Então preparei as ferramentas com antecedência e me escondi no banheiro, esperando calmamente o despertar. Cheguei ao banheiro e esperei pacientemente pelo despertar. Logo, meu talento de saque despertou exatamente como antes, com as memórias da vida passada. Tenho certeza de que poderei elevar a habilidade ao nível mais alto na velocidade mais rápida. Não demorou muito para que eu tivesse a oportunidade de me vingar de Wang Zishao. Eu peguei imediatamente a corda que estava em minhas mãos. Sem hesitar, coloquei em volta do pescoço de Wang Zishao. Mesmo que sua duplicata de talento S o tratasse imediatamente, não seria capaz de trazê-lo de volta da beira da morte. À medida que a corda apertava cada vez mais, Wang Zishao perdeu completamente o sopro de vida. Depois de fazer tudo isso, eu respirei aliviado. O despertar de habilidade especial de roubo também subiu diretamente de F para S. Em seguida, eu não pude esperar para convocar minha própria duplicata. O que apareceu foi a duplicata suprema de combate, o Imperador Negro. Não só os atributos de força, agilidade e vida atingiram o limite, como também, ao causar dano ao inimigo, pode roubar aleatoriamente 1/5 das habilidades do oponente. A única desvantagem é que a inteligência é zero. É necessário que o anfitrião controle a batalha com a mente. Depois que o Imperador Negro lidou com o corpo de Wang Zishao, não estou preocupado que o assassinato seja descoberto, porque até que essa questão chegue a mim, levará pelo menos um mês. Naquela época, eu já serei invencível. No caminho de volta, eu olhei para as mensagens do grupo. Descobri que Lu Ming, aquele gordo mortiço, despertou o desejo de talento S. Na vida passada, após despertar, ele começou a se envolver com a beleza da turma, Fang Mengu. Além disso, ele usou métodos desconhecidos para prejudicar muitas garotas. Ele até se juntou à organização criminosa Caixão Sorridente. Neste momento, em um hotel qualquer, Lu Ming não estava satisfeito com a sensação de ser chamado de papai. Então, ele desejou no livro de desejos obter o corpo e a mente de Fang Mengu. Assim que terminou de falar, o Senhor do Desejo respondeu. Seu desejo já foi realizado. Lu Ming, ao ver isso, imediatamente começou o experimento, observando Fang Mengu aceitar incondicionalmente seu pedido. Ele gritou animadamente que o Senhor dos Desejos era muito forte. E eu, após discar o número de Lu Ming, disse que tinha um segredo sobre uma duplicata de nível S que poderia compartilhar. Precisava ser dito pessoalmente. Talvez ter conquistado o coração da deusa o deixasse cheio de si. Lu Ming não hesitou e disse o endereço. Assim que desligou o telefone, ele sorriu maliciosamente. Primeiro, obter o segredo do nível S, depois conquistar a deusa. O tempo estava perfeito. Não muito depois, eu entrei no quarto. Lu Ming, ansioso, perguntou qual era o segredo do nível S. Eu me inclinei para perto de sua orelha e disse 4 palavras. Você é tão linda. Quase ao mesmo tempo, a duplicata do Imperador Negro apareceu silenciosamente, sem dar tempo para Lu Ming reagir. O ataque do Imperador Negro já havia sido executado. Direto, fez com que ele batesse pesadamente na parede.
Observando Luming, que estava tão morto que não poderia estar mais, eu ativei a habilidade de saque com familiaridade. À medida que o livro de desejos se transformou na minha habilidade, todas as propriedades e efeitos revelam o poder do livro de desejos. Então, sob meu comando, uma figura apareceu diante de mim. Meu grande mestre. A entidade dos desejos atende ao seu chamado. O que eu não esperava é que a entidade dos desejos pudesse se comunicar comigo. A verdade é que a entidade dos desejos é uma duplicata funcional. Teoricamente, pode ajudar as pessoas a realizarem qualquer desejo, mas o grau de realização do desejo depende da força de vontade da pessoa. É como ganhar na loteria. Consome muito menos energia do que conjurar uma garrafa de água do nada. Se for usar contra humanos, dependerá da força de vontade e do poder do oponente. Ao ver isso, perguntei à entidade dos desejos: quanto de energia é necessário para libertar meu irmão da supervisão? A entidade dos desejos deu a resposta: isso fará com que ele consuma toda a energia e caia em um estado de silêncio. Portanto, só pode acelerar o tempo de liberação no máximo. Parece que os desejos precisam ser lógicos. Atualmente, o mais adequado para o Senhor dos Desejos é usar para investigar informações sobre outros poderosos de nível S. E o Imperador Negro já lidou com o corpo de Luming. No entanto, descobri que havia um relógio em seu peito. Na minha memória, o Imperador Negro não tinha habilidades relacionadas ao tempo. Então, perguntei ao Senhor dos Desejos sobre seu conhecimento sobre o substituto. A resposta obtida era que estava relacionada ao próprio hospedeiro. Já que não há pistas, é importante aproveitar o tempo para aumentar o poder. Assim que se tornar forte, não haverá mistério que não possa ser resolvido. Assim que saí do quarto, Fang Mengu estava não muito longe, exalando um perfume agradável. Como eu pude enviar tantas mensagens nojentas para esse rapaz obeso? E ainda vim a este lugar para vê-lo. Enquanto isso, em algum lugar de um edifício, Yu Taiji, que despertou um talento SSS, pergunta sobre o substituto do tempo. Por que o momento da viagem no tempo atrasou em 2 semanas e meia em relação ao previsto? É importante saber que, na época, para ativar a viagem no tempo, não hesitaram em esgotar completamente a energia do Rei do Tempo. Se não fosse pelo fato de estar na fenda espacial, ter encontrado a desesperadora tribo sem lógica, o digníssimo protetor da China poderia atravessar tudo com seu talento para a viagem no tempo. Ao pensar nisso, Yu Taiji socou a mesa de raiva, e o substituto do Rei do Tempo explicou. Durante o processo de viagem no tempo, ele teve parte de sua força tirada por uma entidade desconhecida. Devido à perda do relógio de cor própria, ela pode sentir que aquela força está em algum lugar. Após ouvir isso, Yu Taiji pensou que quem conseguiu tirar a força do Rei do Tempo deveria ter habilidades verdadeiramente excepcionais. Portanto, ele decidiu primeiro acumular força, para depois procurar aquele ladrão e fazer acertos. Ele queria ver quem tinha a audácia de roubar algo dele. Neste momento, a entrada da masmorra. O segurança está enfatizando o perigo da masmorra. Embora todos estejam entusiasmados, ninguém tem coragem de ser o primeiro a arriscar. Mas eu entrei no portal sem hesitar. Aqueles desafios que antes eu hesitei, agora eu vou pisar em todos eles. Acompanhado pela notificação de digitalização do corpo, eu cheguei à escolha das 6 classes básicas. Na minha vida passada, eu escolhi ser um guerreiro, pois essa classe é relativamente medíocre antes da segunda transição. Então eu invoquei o Senhor dos Desejos para perguntar que classe ele recomendava. O Senhor dos Desejos deu a resposta de mago, porque após o nível 20, o marco de talento S do Senhor dos Desejos pode se transformar na classe oculta de mago profético. E o Imperador Negro substituto pode evitar perfeitamente as fraquezas em combate corpo a corpo do mago. Então, o talento S pode também se transformar em uma classe oculta. No entanto, parece que este Senhor dos Desejos tem interesses próprios. Pensando nisso, perguntei novamente: se eu escolher mago, ao mudar de classe, escolho pilhagem como meu ponto de referência. Que classe oculta eu irei me tornar? A entidade dos desejos respondeu: assim, eu apenas me tornarei um mago de combate mal estruturado. Embora sua sugestão seja boa, mas meu talento é pilhagem. Tudo deve girar em torno do Imperador Negro. E os 2 atributos do Imperador Negro estão no nível máximo. Portanto, escolher agilidade como classe base deve ser mais adequado. Perguntei novamente: se eu escolher o assassino, que classe eu me tornarei? A entidade dos desejos ficou surpresa. Com alta probabilidade, ainda seria um fora da lei, que pode maximizar as vantagens da pilhagem. No entanto, ainda recomendo que você escolha o mago profético. Ao ouvir isso, minha mente já tinha uma resposta. Desculpe, eu escolho o assassino. Em pouco tempo, todas as propriedades do assassino foram injetadas em meu corpo. E ao mesmo tempo,
Nasci com caça sombria. Golpe fantasma. Agilidade. Reação rápida. Golpe poderoso e 5 outras habilidades. E acompanhado de uma nova arma de lâmina curta para iniciantes. Como esperado, Assassino e Imperador Negro são a melhor combinação. Após a transição de classe, o sistema me alertou para escolher a dificuldade do calabouço. Não hesitei nem um pouco e escolhi o nível pesadelo. No momento em que fui teletransportado para o espaço do calabouço, fui recebido por incontáveis goblins de olhos vermelhos. Então, com um gesto, invoquei o Imperador Negro. E acrescentei a habilidade de batalha Desejo de 100 batalhas. Ao meu comando, o Imperador Negro começou a acumular poder. Na fração de segundo seguinte, ele desferiu inúmeras sombras de socos. Todos os goblins presentes foram atingidos por um ataque indiscriminado. Resultado, matei apenas 15 goblins. Meu nível subiu diretamente para os 6. Como a arma do assassino pode acumular veneno? Após a segunda transição, agilidade também pode ser convertida em poder de ataque. Portanto, atribuí os pontos de atributo que ganhei em agilidade e rapidez. Em seguida, sob a força avassaladora do Imperador Negro, cheguei também ao local onde estava o boss final, o Rei Goblin. Embora houvesse muitas variedades de goblins, mas em comparação com o Imperador Negro, ainda é muito inferior. Em breve, um grande goblin atacou-me. Lembrei da cena em que o NPC humano foi intimidado. Isso me deixou extremamente irritado. Destruá-las. Imperador Negro. Eu via o grande goblin sendo repelido. O goblin feiticeiro lançou suas habilidades mágicas. Com a habilidade de agilidade e a proteção do Imperador Negro, esses ataques não conseguiam me causar dano. Acompanhado por um estrondoso som de explosão, o punho do Imperador Negro apareceu como um fantasma. 2 goblins xamãs foram derrotados instantaneamente, após eliminar todos os peixes pequenos. Agora era a vez dos goblins. Achei que o Rei Goblin fosse mais habilidoso, mas, na verdade, ele só levou um soco do Imperador Negro. O Rei Goblin foi derrubado instantaneamente. Ao ver isso, não pude deixar de sorrir. Era realmente muito fraco. E sua morte fez meu nível subir para 9. Com a bênção dos desejos, minha sorte aumentou. Minha sorte aumentou 10 vezes. Ao mesmo tempo, apareceu um baú de nível ouro excepcional. Não posso deixar de dizer que isso é um pouco exagerado. Mesmo neste nível de masmorras, ao completar a dificuldade pesadelo, o máximo que se pode obter é um baú de ferro negro. No entanto, as recompensas são determinadas pelas perdas em batalha e pelo tempo. O número de pessoas e o nível decidem se os pontos são dobrados ou reduzidos. Em seguida, eu me preparei para abrir este baú. Queria ver que tipo de itens eu conseguiria. O que me chamou a atenção foi uma poção de recuperação de nível ferro negro, além de uma série de equipamentos inúteis. E o nível de feitiço de prata é muito baixo para ter qualquer efeito. Felizmente, no final, apareceram 2 peças de equipamento de nível ouro. Então, eu abri a aba de atributos da adaga do guardião. Seu poder de ataque não é apenas de 60 pontos, causando dano contínuo. Também pode causar um efeito de sangramento por 10 segundos. Isso é definitivamente um artefato para o início do jogo. A armadura leve do guardião reduz o dano das armas. É também um item raro e valioso. Neste momento, o sistema pediu para nomear o personagem do jogo. Eu disse sem pensar 3 palavras, Imperador Negro. No segundo seguinte, um painel apareceu na frente de todos. Parabéns ao jogador Imperador Negro, tornando-se o primeiro do mundo a completar o nível de pesadelo. Recompensa, um bilhete para sorteio de 10 rodadas da ficha de sorte do destino. Claro que o Taiji também estava de olho em tudo isso. Ele se lembrava que o anúncio global na vida passada apareceu à meia-noite, e era um jogador chamado Xiao Bai Manhua. Então o protagonista perguntou ao Rei do Tempo: "Você tem certeza de que viajar no tempo não mudará a história?" Após obter uma resposta afirmativa, o Taiji caiu em profunda reflexão. Será que o Imperador Negro tomou o poder do Rei do Tempo? Então, após isso, ele completou novamente o nível. Ou será que o Imperador Negro do futuro tomou o poder do Rei do Tempo? Voltando para o presente novamente, o Rei do Tempo também está muito confuso. Afinal, seus poderes não podem melhorar a força física. E o Taiji ficou com uma expressão sombria ao ouvir isso. Decidiu que precisava encontrar essa pessoa rapidamente. Neste momento, eu ainda estava imerso na alegria de ter ganho um bilhete de sorteio. Senhor dos Desejos. É hora de você se apresentar. Na próxima segunda, o Senhor dos Desejos apareceu. Estou feliz em servi-lo. Meu grande mestre. Você pode me ajudar a analisar como pedir desejos de forma mais vantajosa? O Senhor dos Desejos respondeu. A roleta da sorte pode sortear itens de nível FASSS. E muitos itens não podem ser obtidos nos dungeons. Além disso,
Quanto maior o nível do item, menor a probabilidade de obtê-lo. Mesmo que o mestre tenha 10 vezes mais sorte em um sorteio de 10, não é garantia de que receberá um item de nível S. Ao ouvir isso, eu sugeri: e se eu usar suas habilidades para fazer um desejo? O Senhor dos Desejos indicou que poderia obter um item SSS específico, e isso fará dormir por 6 meses. E os itens de nível S requerem entre 10 a 100 pontos de energia. Ao pensar que permanecer em silêncio por muito tempo poderia afetar a captura do talento dos outros, eu imediatamente decidi fazer um desejo por um item de nível S ou superior. Acompanharam um brilho dourado repentino. Senhor, seu desejo já foi realizado. Em seguida, fiz um gesto com a mão e organizei um sorteio. Assim que terminei de falar, a roda do destino começou a girar. Naquele momento em que o ponteiro parou, os 10 itens adquiridos apareceram diante de mim. Não esperava que incluísse um cristal de laço que aumenta o alcance de ação da duplicata, e também um cristal do limite que aumenta o teto de energia da duplicata. Além disso, um cristal enlouquecido que aumenta temporariamente a força da duplicata. Infelizmente, o cristal do limite é de nível SSS. Pensando nisso, eu então joguei 2 cristais de laço para o Imperador Negro. Ouvindo apenas um estalo, o alcance de ação do Imperador Negro aumentou significativamente. Em seguida, eu também quebrei 2 cristais reais. É possível herdar um total de 4 pontos de atributos próprios na cópia. Quanto ao cristal de evolução, pode ser usado diretamente. O cristal de fúria e a pílula de longevidade podem ser levados para fora. Em seguida, eu peguei o cristal de evolução e murmurei para mim mesmo: para quem deve ser dado este item? O Senhor dos Desejos estava babando. Grande mestre, sugiro que seja usado em mim primeiro. Assim, não precisaremos nos preocupar com questões de energia. No momento em que as coisas foram entregues a ele, o Senhor dos Desejos não esqueceu de elogiar: grande mestre, você realmente tomou uma decisão sábia. Assim, enquanto o limite de energia do Senhor dos Desejos aumentava, a velocidade de recuperação também dobrou. Infelizmente, a quantidade de cristais reais é muito baixa. Os atributos que podem ser levados são apenas 4, e atualmente não há cristais espaciais. Os equipamentos que estou usando também não podem ser levados para a realidade. Parece que teremos que agir um passo de cada vez. Atualmente, a força dos outros é geralmente baixa. Esta também é a melhor oportunidade para meu rápido desenvolvimento. Então, a próxima parada deve ser a Torre Celestial. Roubar a conquista de ser o primeiro do mundo a completar. Acabamos de chegar ao destino. Então ouvi alguém comentando que a pessoa com o maior nível já havia alcançado-a. E a cada 10 camadas completadas na Torre Celestial, um bilhete de sorteio é concedido. De repente, uma garota se aproximou para perguntar: oi, bonito, vai formar um time? Eu continuei andando sem olhar para trás. Isso só vai afetar a velocidade com que eu saco minha espada. Acabamos de entrar na primeira camada da Torre Celestial. Um grande número de homens-cão apareceu à minha frente. Mas os ataques do Imperador Negro eram como cortar melancias. Ele completou a primeira camada em apenas 30 segundos. Logo, as pessoas do lado de fora da torre olharam surpresas para o anúncio mundial, porque o jogador Imperador Negro estava quebrando o recorde de cada camada. E dentro da torre, eu já cheguei à entrada da 10ª camada. Na vida passada, a primeira pessoa a completar a 10ª camada foi Shezushu. Mas já que eu estou aqui, então as conquistas do 10º e 20º níveis não pertencerão mais a outros. O senhor do 10º nível é o Goblin Irfin. Embora seu golpe devastador com a grande espada seja extremamente poderoso, mas em termos de força, o Imperador Negro não precisa de nenhuma besta. Com uma sequência simples de ataques, Irfin imediatamente entra em estado de fúria com pouca vida. Sua velocidade e força de ataque aumentam significativamente. Num piscar de olhos, o Imperador Negro aparece atrás dele. Um soco pesado atinge a cabeça de Irfin. Com a queda do senhor do 10º nível, o anúncio global ecoa em seguida: parabéns ao jogador Imperador Negro, por se tornar o primeiro jogador no mundo a completar o 10º nível da torre em modo solo. Recompensa: um bilhete de 10 sorteios da Roda da Fortuna. Ao mesmo tempo, o anúncio global provoca uma reação em cadeia. As palavras aparecem de repente na misteriosa pedra de memorial. Quando o primeiro profissional de nível 20 de segunda classe de Blue Star apareceu, desastres em escala de rato aparecerão em todo o mundo na realidade. Uma pesquisadora disse a seus colegas: precisamos encontrar uma maneira de localizar o jogador chamado Imperador Negro. Eu não estou ciente do que está acontecendo no mundo exterior, mas estou aguardando silenciosamente a parada da Roda do Destino. No momento em que o ponteiro parou, 10 itens adquiridos apareceram diante de mim. O que me surpreendeu foi que o cristal espacial de nível S estava incluído. Agora finalmente posso levar os itens para a realidade.
Em seguida, eu usei o cristal real para aumentar meu valor de atributos obtido no desafio para 7%. Quanto aos cristais mágicos que melhoram a defesa e a força, e os 2 cristais de vida foram dados ao Imperador Negro. Depois de fazer tudo isso, eu abri o inventário, observando os equipamentos que não seriam usados. Eu imediatamente decidi me livrar deles primeiro, e, em seguida, ir para o próximo nível do desafio. A combinação de moedas do jogo com dinheiro real é intercambiável. Eu coloquei moedas de cobre à venda por 6 moedas cada, 2 peças de prata e uma arma rara. Além disso, feitiços de mesma classe estão precificados em 2.300 moedas cada. É melhor limitar o preço a 2.124.000 moedas de ouro. Surpreendentemente, assim que os itens foram colocados à venda, o sistema enviou um aviso. O item que você vendeu foi vendido com sucesso. Isso é um total de 5 milhões em dinheiro de verdade. Neste momento, eu fui consumido por um profundo arrependimento. Fui descuidado. Eu deveria ter colocado os itens um por um. Parece que eu subestimei os ricos do mundo. Mas, pensando bem, é fácil para mim farmar equipamentos. Então, eu não me preocupei muito com isso. Então, a próxima etapa é me concentrar em subir a torre e alcançar o nível 20. Além da missão de mudança de classe. Estimo que isso levará uma noite. Naquele momento, o tempo de recarga da habilidade especial terminará. Justamente a tempo de conquistar mais uma habilidade S. Após a chegada da Era de Confusão nas minhas memórias. As 3 guildas mais infames são, respectivamente, o Caixão Sorridente, Túmulo de Nazarick, Associação Iata. Embora aquele grupo de pessoas sejam mestres com talento de nível S. Mas assim que os matar, poderei ir para a cidade do crime. Assim, farei com que aqueles que mataram eu e meu irmão paguem o preço devido. Pouco depois, eu entrei no 11º andar da Torre Celestial. Olhando para os soldados esqueléticos à minha frente, também me fez lembrar dos momentos em que lutava com meu irmão para farmar o conjunto esquelético, lutando por dias e noites. Pensando nisso, eu dei a ordem: atacar sem deixar nenhum. Em um piscar de olhos, aquele grupo de soldados esqueléticos foi despedaçado pelo Imperador Negro. Nesse momento, um comandante esquelético de nível 17 apareceu de repente atrás de mim. Parece que ele achou que eu, com meu nível 13, era fácil de intimidar. Com a experiência de combate acumulada de minha vida passada, monstros de nível tão baixo quase não conseguem me ameaçar. Com a queda do comandante esqueleto, a 11ª camada foi completada com sucesso. Sob a passagem implacável do Imperador Negro, eu cheguei à 20ª camada da Torre Celestial. O Senhor dos Esqueletos, Teidamir, soltou um rugido. Desperte, meu servo, que voltou do inferno para lutar por mim. Em um instante, pelo menos 200 soldados esqueléticos emergiram do chão. Diante da imponente presença do exército esquelético, eu não senti nenhum medo. Pelo contrário, senti um leve entusiasmo. O Imperador Negro enfrentou diretamente o Senhor dos Esqueletos. E eu fui cercado por soldados esqueléticos. Enfrentar de frente pode vencer, mas a probabilidade de eu me ferir é alta. Pensando nisso, eu gritei: apareça, Senhor dos Desejos. Eu desejo que o Imperador Negro acerte um golpe crítico em cada ataque a seguir, até que o Senhor dos Esqueletos, Teidamir, seja completamente aniquilado. Com o virar das páginas do livro de desejos. Grande mestre, seu desejo foi realizado. Ao ouvir isso, não pude deixar de ficar surpreso. Não imaginei que poderia fazer um desejo assim. No segundo seguinte, o Imperador Negro explodiu em uma atmosfera impressionante. Lute sem reservas, Imperador Negro. Eu, seu mestre, posso cuidar de mim mesmo. Enquanto isso, o Senhor dos Esqueletos ainda estava em um breve estado de atordoamento. O Imperador Negro já havia corrido em direção a ele. Vimos inúmeras sombras de punhos atingirem o corpo de Teidamir. Este dano crítico de 100%. Em pouco tempo, isso fez a vida de Teidamir cair a 0. Ao ver isso, eu sorri levemente. Este é o verdadeiro uso correto dos desejos. Até que a mensagem de que o Senhor dos Esqueletos Teidamir foi derrotado apareceu. Meu nível também subiu para o 14. Olhando o anúncio global do jogador Imperador Negro passando pela 20ª camada. Os outros jogadores comentaram que isso era muito exagerado. Mas eu não tinha intenção de parar. Em vez disso, conduzi o Imperador Negro até o 29º nível. Estava prestes a empurrar a porta do 30º nível. O sistema me informou que meu nível era muito baixo. Sugeri voltar na próxima vez. No entanto, minha resposta foi: eu sugiro que você não sugira. Enquanto isso, o touro dourado de nível 30, o rei Notalos. Minha habilidade ativa de saquear finalmente teve uma oportunidade de ser utilizada. Apenas vi o gigantesco martelo de Notalos pesadamente atingindo o chão. Humanos estúpidos de nível 15.
Você sabe o que está prestes a enfrentar? Ao ouvir isso, eu repliquei. Seu palácio não é apenas uma enorme armadilha? Justo quando Notalos estava surpreso, eu agitei a mão grandemente. Vamos lá, Imperador Negro. Por outro lado, Notalos gritou em alta voz. Ele usou a habilidade Dança Furiosa. Baseando-me nas experiências da minha vida anterior, não é aconselhável passar rapidamente pelos níveis 21 a 29 do labirinto, porque os monstros que não foram eliminados, seremos convocados pelo rei para ajudar. Em minha memória, inúmeros jogadores caíram nas armadilhas que Notaros quebrou no chão. Para mim, isso não é nada. Senhor dos Desejos. Continuar desejando os ataques do Imperador Negro para que sejam críticos sempre. Com a bênção dos desejos, o Imperador Negro poderia facilmente tirar 450 pontos de vida dele com um só soco. Vendo que sua vida estava prestes a acabar, Notaros usou a habilidade de Ordem do Rei, invocando guerreiros para protegê-lo. E esta era a oportunidade que eu sempre esperei. Então, em um movimento, ativei a habilidade de Roubo Feroz. Roubei pontos de vida de Notaros. Poder de ataque. E 30% do poder de suas habilidades foi instantaneamente roubado. Notaros, tendo perdido o poder, foi rapidamente pisoteado pelo Imperador Negro. Conseguimos derrotar Notaros com sucesso. Meu nível subiu diretamente para o nível 18. Nesse momento, muitos monstros pequenos entraram correndo pela porta. E eu levantei o braço. Deixe-me tentar ver como funciona a habilidade de convocação do rei. Meus guerreiros, ouçam minhas ordens. Ajoelhem-se. Com o som das armas caindo, todos os monstros presentes se ajoelharam diante de mim. Em seguida, disseram em uníssono: Saudações, grande rei. Ao ver isso, eu imediatamente dei a ordem. Imperador Negro, resolva com eles. O Imperador Negro usou a habilidade de destruição da terra de Notalos. A poeira levantada me fez tossir levemente. A experiência obtida me fez subir diretamente para o nível 22. Em seguida, um aviso global soou. Parabéns ao jogador Imperador Negro. Torne-se o primeiro jogador solo do mundo a completar o 30º andar da Torre de Babel. Enquanto todos ainda discutiam quem era o Imperador Negro, eu saí lentamente da multidão. A seguir, é hora de realizar a segunda transição de classe. No dia seguinte, na lanchonete de macarrão com tomate, estou recuperando energia para me preparar para a segunda missão de transferência de classe do assassino. No entanto, um forte tapa chamou minha atenção, e eles ainda são todos meus ex-colegas de trabalho. E nesse momento, Qin Xiaomei estava de joelhos pedindo perdão. Zhang Wei deu um chute direto nela. De que adianta pedir desculpas? O Xiao Jie foi até morto por sua causa. Em seguida, ele encontrou um lugar para sentar e disse: Traga aquele sacerdote inútil para mim para continuar curando. Qin Xiaomei murmurou após levar outro chute. Antigamente, quando o supervisor estava presente, vocês não me tratavam assim. O que a respondeu foi uma onda de sarcasmo. E ainda se acham as mulheres do supervisor. O supervisor já desapareceu faz tempo. Eu ri por dentro ao ouvir isso. O supervisor viverá para sempre em seus corações. Afinal, na vida passada, esses poucos formaram um grupo. Todos eram os capachos do supervisor Wang Zishao. Não apenas frequentemente me excluíam na empresa, mas também secretamente me zombavam de eu ser um bastardo criado por ladrões. Antigamente, eles tinham relações como irmãos. Mas neste tempo caótico, mesmo as melhores relações podem mudar por causa de interesses. Não demorou muito para que Qin Xiaomei, relutantemente, tivesse que cuidar de Zhang Wei. Enquanto alguns estavam preocupados por faltar uma pessoa na equipe, Zhang Wei de repente percebeu algo. Em seguida, ele veio na minha direção. Ele colocou um prato de comida na mesa e disse: Velhos colegas, faz muito tempo que não nos vemos, estou com saudades. Come algo bom. Não viva tão difícil. Sem esperar que eu respondesse, ele perguntou novamente: Que talento você despertou? Que tal eu te ajudar a ganhar muito dinheiro? Caso contrário, como você se dignaria a estar com Eiyusi? Na memória. Na vida anterior, eu fui preso por 10 dias por agredir Wang Zishao. Depois de sair da prisão, Zhang Wei entrou em contato comigo e fez a mesma pergunta. Naquele tempo, eu, que não entendia a malícia do coração humano, compartilhei meu talento de pilhagem que despertei. Depois disso, algumas pessoas me transformaram em motivo de risadas durante as refeições. Pensando isso, eu me levantei e me preparei para sair. Desculpe. Eu não vou formar um time. Zhang Wei riu alto ao ouvir isso. Olha só para você, um pobre coitado. Você acha que pode se tornar um grande jogador que faz raid solo como o Imperador Negro? Mas, de repente, Qin Xiaomei me parou por trás. Ela abraçou minha coxa com força e falou suavemente: Gus Gus, irmão, por favor, me salve, tá bom?
Em seguida, ela segurou minha mão. Desde que você me leve junto, eu posso fazer qualquer coisa. Mas, sem pensar duas vezes, eu retirei minha mão. Você está falando com a pessoa errada. Eu não posso te ajudar. Zhang Wei, ao ver isso, veio furioso. Ele agarrou o cabelo de Qin Xiaomei e disse com raiva: Você acha que pode se aproximar de qualquer um, não é? Você não pensa que ele tem a força para te salvar? Ele e o irmão dele são apenas ladrões que recebem ajuda de Wen Yuxi. Aposto que o talento deles nem chega à metade do meu. Ao ouvir isso, meu olhar instantaneamente se tornou gelado. Eu aconselho vocês a não mencionarem aquelas 3 palavras. Mas Zhang Wei não levou as palavras de aviso a sério. Então, ele se aproximou do meu ouvido e começou a falar lentamente. Você quer dizer que as 3 palavras são 2 ladrões ou Wen Yuxi? Depois de dizer isso, ele chamou os outros para atacarem. Ele disse que queria me fazer sentir a mudança dos tempos. Os outros 2, ouvindo isso, estavam ansiosos para agir. Logo em seguida, começaram a gritar e atacar. No momento em que seu punho estava prestes a tocar em mim, eu apenas fiz um pouco de força e os 2 foram afastados. Viver novamente. Agora eu entendo melhor as mudanças dos tempos do que vocês. Vendo seu companheiro caindo no chão, Zhang Wei exclamou: 2 inúteis. Nem mesmo ele consegue vencer. Então, ele tirou uma faca do bolso. Sem dizer uma palavra, ele veio correndo em minha direção, evitando o ataque ao mesmo tempo. Eu dei um chute em seu corpo. A força do golpe fez Zhang Wei ser lançado para trás. Depois de fazer tudo isso, eu bati a poeira. Um grupo de fracos. Nem vale a pena sujar as mãos com vocês. Os 2 restantes se entreolharam. Imediatamente se ajoelharam no chão e chamaram o vovô Luo. Pediram para que os deixassem por um mês. Ao mesmo tempo, um par de olhos no sótão observava tudo isso. A força que acabei de demonstrar chamou sua atenção. Este homem era na verdade um dos 8 chefes da Associação 87, Hong Lai. Enquanto isso, eu me preparava para sair da loja de Noodes. Qin Xiaomei olhava para o homem à sua frente com uma expressão sonhadora. Pensou: esse é o forte que eu sempre quis. Então ele agarrou minha roupa. Não só se desculpou repetidamente pelo que fez antes, como se atreveu a pegar minha mão e colocá-la em sua bochecha, e disse que iria compensar em 100 ou 1000 vezes. Não fiquei nem um pouco tocado por isso. Por favor, tenha um pouco de dignidade. Depois de dizer isso, ela retirou a mão, observando minha silhueta se afastando. A loja de Noodles instantaneamente se encheu de ressentimento. Sr. Lin, não pense que você conseguiu dar a volta por cima. Eu sou a flor da empresa. Estar disposta a ficar com você é uma forma de te valorizar. Neste momento, as 2 pessoas atrás pareciam estar se divertindo. O Sr. Lu já tem a Wen Yuxi em mente. É melhor você economizar suas palavras. Ao ouvir isso, Qin Xiaomei gritou: O que eu não tenho em comparação com a Wen Yuxi? Mas as 2 não fizeram questão de ser gentis. Você não é nem digno de segurar os sapatos da Wen Yuxi. No entanto, no momento seguinte, a mão de Qin Xiaomei atingiu o rosto delas. Claro, tudo isso também foi visto por Bai Hongli. Vendo que essa tem um certo interesse, decidiu que a recrutaria para a Associação Ashiki, e também para descobrir informações sobre mim. Assim que descobrir suas fraquezas, poderei servi-lo fielmente. Neste momento, depois de lidar com as 2, Xiaomei lançou uma ameaça. Lin Yupan, mais cedo ou mais tarde, eu também vou te pisar. Justo então, um homem apareceu atrás dela, perguntando se ela queria se juntar à Associação Ashiki. Qin Xiaomei não hesitou em aceitar. Ao assinar o contrato, ela não se esqueceu de ironizar em seu coração que essa era a diferença entre o garoto pobre e a guilda nobre. Depois de fazer isso, o homem perguntou sobre o meu relacionamento com ela. Qin Xiaomei imediatamente começou a atuar. Ela disse que ele era um enganador de sentimentos. O homem, ao ver isso, perguntou novamente: Isso tem algum problema? Agora somos uma família. Talvez a guilda possa te ajudar a se vingar. Qin Xiaomei não hesitou em mencionar o nome de Wen Yuxi. A respeito disso, eu não tinha conhecimento, mas estava a caminho da missão de mudança de classe. Embora eu já tivesse notado que alguém me seguia. Mas, para descobrir suas intenções, eu entrei em uma viela e, de repente, me virei e voltei. Eu queria ver quem tinha a audácia de se aproximar. Ao passar por ele, percebi que não tinha nenhuma lembrança dessa pessoa. Ele, com medo de ser descoberto, estava prestes a sair rapidamente. Só se ouviu um estrondo. O ataque do Imperador Negro já foi concluído. O homem caiu pesadamente contra a parede. Diga-me, quem te mandou? Mas a resposta dada por ele foi que era apenas um transeunte. Felizmente, eu tirei uma conclusão a partir dos brincos dele. A verdade é que este homem era um membro da 8ª facção. De acordo com as memórias da vida anterior,
A oitava facção não deveria aparecer tão cedo. Pensando nisso, eu perguntei novamente sobre seu objetivo. Mas a resposta que obtive ainda foi a mesma. Como os mortos-vivos da oitava facção são conhecidos por serem durões, continuar interrogando seria uma perda de tempo. Então, eu invoquei o Senhor dos Desejos. Fiz um desejo para que ele revelasse o motivo de me seguir. Assim, consegui descobrir tudo a partir da resposta dele. Ele veio sob as ordens do líder da oitava facção, Hongdlai. Depois que uma bela jogadora entrou na guilda no restaurante de macarrão, ela contou informações sobre você e pediu para investigar uma mulher chamada Wen Yuxi. O líder quer usar essa mulher como moeda de troca, ameaçando você a se tornar a morte sob seu comando. Ao ouvir isso, eu imediatamente entendi tudo. Mas Qin Xiaomei, essa mulher, é realmente tão cruel, usando esse método para se vingar de mim. No terceiro ano da catástrofe da vida anterior, Bai Yongli matou a irmã Wen. Naquela época, eu arrisquei tudo para me vingar dela, sem hesitar em arriscar para aumentar minhas habilidades. Acabei morrendo nas garras da besta feroz. Parece que preciso eliminar Bai Yongli antes de encontrar a irmã Wen na Oito Caudas. Preciso eliminar Bai Yongli. Após enviar o Imperador Negro para lidar com o corpo daquela pessoa, eu perguntei ao Senhor dos Desejos. Se eu desejar que a Oito Caudas não ataque o Yuxi, quanto tempo isso pode durar? O Senhor dos Desejos respondeu que com sua capacidade atual, ele só pode garantir no máximo 24 horas. Ao ouvir isso, caí em uma breve reflexão. Eu preciso completar minha mudança de classe primeiro. Só assim tenho certeza de que posso matar Hongdlai. E 24 horas são suficientes. Portanto, o Senhor dos Desejos me ajudou a fazer um desejo para proteger o Yuxi. Em seguida, vamos derrotar o primeiro nível do segundo ciclo. Pouco depois, cheguei ao domínio exclusivo da Aliança dos Assassinos. O que me recebeu foi o mentor de transição, Miles. Através dele, compreendi os requisitos da missão atual. É necessário coletar 30 pontas de bonecos de neve na planície de neve, e também o bico de um rei pinguim. E a qualidade deste domínio é muito superior ao domínio de nível 2 dos guerreiros. Neste momento, um grito de sonho surgiu atrás de mim. Era um enorme boneco de neve negro. Ao ver o punho do boneco de neve negro prestes a me atacar, fui feliz em invocar o Imperador Negro a tempo para bloquear seu ataque. Não esperava que os monstros do segundo ciclo fossem capazes de fazer emboscadas. Com o Imperador Negro derrubando o boneco de neve negro, o material de mudança de classe, a ponta do boneco de neve, apareceu. Aqui, estava prestes a pegar o item. A terra de repente começou a tremer. Em poucos segundos, centenas de bonecos de neve negros apareceram ao redor. Eles mudaram consecutivamente para a cor branca. Ao ver isso, eu peguei a adaga do guardião. A verdadeira batalha acaba de começar. Embora seu poder de ataque seja alto, mas a desvantagem é que seus movimentos são lentos. Desde que eu e o Imperador Negro concentremos o ataque, podemos facilmente derrotá-los. Após decapitar um deles com a faca, corri em direção à posição do Imperador Negro. A água pediu que ele me levasse para cima. Com a colaboração silenciosa do Imperador Negro, eu sorri confiante. Usei a habilidade de destruição da terra do Rei Touro, Minotauro. Em seguida, virei-me e gritei. O Imperador Negro aproveitou a desorientação deles e os esmagou. O Imperador Negro usou decisivamente a habilidade Dança da Fúria. Em um piscar de olhos, atravessei os corpos de inúmeras criaturas de neve. Após lidar com sucesso com um grupo de criaturas de neve, os materiais necessários para a missão já foram coletados. Mas essas criaturas de neve continuam surgindo sem parar. Parece que nunca conseguirei acabar com elas. Enquanto isso, em algum lugar, o Rei Pinguim desfrutava de um gole de vinho tinto. Humanos estúpidos. Vamos ver como isso vai te cansar até a morte. Volte. As almas dos seres de neve negros. Neste momento, do corpo da criatura de neve à minha frente, um objeto misterioso surgiu de repente. Todos começaram a se reunir em direção às profundezas da montanha. Em breve, o Rei Pinguim reuniu uma enorme esfera de energia. Renasça. Meus guerreiros de neve negros. É preciso tempo para contar os feixes de luz passando acima de mim. Quebrou diretamente o chão, formando uma profunda cratera. Eu estava inicialmente confuso sobre essa energia, até ver os seres de neve negros renascendo na cratera. Eu imediatamente entendi tudo. Parece que a origem está naquela escultura de gelo no topo da montanha. Pensando nisso, eu contornei diretamente o Homem de Neve Negro. Depois que o Imperador Negro me pegou, eu pedi a ele para me lançar no topo da montanha. Para o Imperador Negro, isso era algo fácil. Ao perceber o perigo, o Rei Pinguim ativou a habilidade de socorro do rei. Ele convocou homens de neve negros para ajudar, mas eu não dei a ele a chance de sobreviver.
Usei imediatamente o golpe espectral e o cortei ao meio. Olhando para os materiais do bico afiado do Rei Pinguim em minha mão, eu sorri satisfeito. E os outros homens de neve começaram a derreter. Isso também confirma a frase "Capture o rei antes de capturar os ladrões". Após a conclusão da missão, eu entreguei os materiais coletados ao meu mentor. Myers perguntou se eu queria mudar para uma profissão comum ou uma profissão oculta. Eu não hesitei em escolher a profissão oculta, porque eu realmente vim em busca da profissão oculta. Mas de repente, a expressão dele mudou drasticamente, lembrando que, se a transição falhar, o jogador não tem chance de sobrevivência. Ao ouvir isso, eu ainda mantenho minha escolha. Afinal, alto risco muitas vezes vem com alta recompensa. Na vida passada, outros podiam mudar para profissões ocultas. Eu, Lin Lu, nesta vida também posso. Miles riu alto ao ouvir isso. Ele elogiou minha coragem. Em seguida, ele me disse que agora não adianta se arrepender, porque já não há mais caminho de volta. Assim, fui teleportado para o vazio da transição. Através do retorno de Miles, soube que todas as profissões ocultas estavam disponíveis para os jogadores escolherem livremente. Mas, ao voltar a mim, percebi que aqui estava vazio. Nesse momento, eu parecia ter chutado algo. Na próxima segundo, uma coluna de luz vermelha apareceu de repente à minha frente. Em seguida, duas colunas de luz surgiram novamente ao meu redor. Então, coloquei a mão na coluna de luz vermelha. O que apareceu era a profissão recomendada pelo Mestre dos Desejos, fora da lei. E a profissão sob a coluna de luz azul é o Sem Sombra. Seja atributo ou especialização, é muito mais que o fora da lei. Parece que a cor da coluna de luz representa a qualidade da profissão. Então, esse dourado deve ser o de qualidade mais alta. No momento em que minha mão tocou a luz dourada, surgiu nada menos que a profissão lendária, o Espadachim do Tempestade. Ao ver isso, não consegui evitar abrir a boca, porque essa profissão é muito rara. Mesmo se eu vivesse novamente, nunca tinha ouvido falar dela. Se eu me tornasse um Espadachim do Tempestade, então, os três grandes organizações do mal seriam fáceis de lidar. Mas agora ainda há uma coisa a ser resolvida. Vida de desejos. Você, saia da minha frente. Sob minha pressão. O Senhor dos Desejos explicou a razão. Na verdade, o Senhor dos Desejos analisou previamente. A taxa de sucesso para se tornar um espadachim do Tempestade é de apenas 0,5. O Sem Sombra, embora tenha uma taxa muito mais alta que o espadachim do Tempestade, mas isso é apenas 9. E a taxa de sucesso da mudança de classe do Fora da Lei é de 98. É a escolha mais segura. Isso também me fez desistir da ideia de dar-lhe uma bronca. Mas ainda assim, vou informar o Senhor dos Desejos. Espero que ele só precise me informar sobre os prós e contras no futuro. Não precisa me ajudar a fazer escolhas, já que foi encontrado por mim. Então, claro que vou escolher o que traz o maior benefício. Então, sem hesitar, caminhei em direção ao feixe de luz que representa o mestre da espada tempestuosa. Antes do início da mudança de classe, perguntei novamente ao Senhor dos Desejos. O grau de afinidade do talento é apenas 1. Se a mudança de classe for bem-sucedida, eu conseguiria obter o poder do mestre da espada tempestuosa sem? O Senhor dos Desejos apresentou uma expressão preocupada ao ouvir. Porque uma vez que a mudança de classe falha, o mínimo que acontece é uma fraqueza mental nível 6. O pior é morrer no espaço de mudança de classe. Na verdade, estar mentalmente fraco por 20 dias é quase o mesmo que morrer. Isso fará com que eu seja deixado para trás por outros, nem se fala. E ainda não conseguirei salvar a irmão em dentro de 24 horas. No entanto, ao calcular a taxa de sucesso, a entidade dos desejos não se incluiu na conta. Portanto, eu, entidade dos desejos, faço um desejo. A transferência para o classe da tempestade, o espadachim, com certeza será bem-sucedida. A entidade dos desejos, ao perceber isso, ficou muito feliz. Em seguida, fez um gesto grandioso com a mão. Grande mestre, seu desejo já foi realizado. Com o início da tarefa de transferência, Miles, no mundo real, sentiu algo anômalo. Mesmo um forte despertador de talento SS não poderia necessariamente transferir com sucesso para uma classe lendária super antiga. Ele realmente teve coragem de escolher. Eu, que estou no meio da transferência, vi a imagem do espadachim da tempestade surgir na minha mente. Ao mesmo tempo, uma voz soou. Se você deseja obter a antiga herança do espadachim da tempestade, deve compreender 3 coisas: tempestade, morte, elegância, e também a espada. 100 estrelas, vagando pelo mundo, mas sem perder a essência, sendo fiel ao vento, e também fiel à espada. Enquanto a espada em sua mão era desembainhada, foi apenas um golpe de corte. Logo, expulsou todos os monstros ao redor.
Em seguida, aquela voz soou novamente. Somente ao confrontar a morte, podes vencer qualquer desafio. Parece que este é o único assassino que compreende a morte como o vento. O Tempestade Espada, que sempre me acompanha. Devido ao grande consumo de energia, o Senhor dos Desejos foi o primeiro a não aguentar. Mestre, minha energia já se esgotou. Estou prestes a cair em um sono profundo. O resto dependerá apenas de você.